encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Ouve a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe-a com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz um fruto. Um dá 100, o outro 60, o outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Para que eu compreenda a parábola do semeador que Jesus explica no Evangelho de hoje, eu preciso entender que o meu coração não é igual ao do outro. E que para receber a palavra de Deus na vida, é muito mais fácil eu receber do que o outro receber a palavra. Por que eu digo isso? O que te animou a vir neste canal hoje assistir esse vídeo? Uma pessoa que mandou um vídeo para você, tá bom, pode ser. Você estava rolando no YouTube e aí você entrou no vídeo. Mas e se eu te perguntar, você entraria num canal chamado Partilha da Palavra, neste título, Palavra de Deus, Evangelho do Dia, neste dia de sexta-feira, às 11 horas da manhã, para assistir uma pessoa a falar, sendo que você não conhece a igreja, você entraria nesse vídeo? Você receberia a palavra mesmo não compreendendo o que ela significa? Entendem que para nós que conhecemos a igreja, para muitos que conhecem a igreja, que frequentam desde criança, que o pai levou na marra na igreja e por isso a criança aprendeu a ir na igreja, hoje ela vai por conta própria. Para muitos de nós é fácil. Vai todo domingo, escuta a palavra de Deus em casa, assiste o Frei Gilson 4 horas da manhã, reza rosário, reza terço da misericórdia. Para a gente é fácil, a gente já está acostumado com essa rotina. Jesus quer tocar no ponto-alvo daqueles corações que nunca estiveram entrelaçados com a igreja. E não só neles, até no nosso também. Porque no nosso cotidiano, o normal muitas vezes nos persegue. Eu começo a fazer as coisas por costume e eu acabo esquecendo de que Deus não vive de costume, mas vive daquilo que é santo. Vejamos que Jesus inicia a parábola dizendo: todo aquele que ouve a parábola e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Vejam que interessante que é a vida de um cristão. E vejam que a semente que é roubada pelo maligno acontece muitas vezes na nossa vida. Aconteceu comigo recentemente. Eu espero que não tenha sido roubada. A gente ainda tem um tiquinho de esperança, sabe? O amor de Deus coloca a semente no coração da pessoa. Todavia, entretanto, se a pessoa não consegue ter essa raiz, ou seja, se a pessoa não está acalcada em Cristo, dificilmente ela vai continuar.
O que faz um coração estar acalcado em Cristo? O que faz o nosso coração levantar cedo e ir para a missa todo domingo? Costume, porque o pai sempre levou? Talvez. Mas se eu sigo isso, talvez nunca eu tenha encontrado Jesus. Se eu vou na missa por costume, talvez também nunca eu tenha encontrado Jesus. Todavia, entretanto, para uma pessoa que acaba de chegar na igreja, ir na missa por automático é mais difícil. Ela precisa ter uma raiz, ela precisa ter algo que te insira dentro da comunidade. Viver a igreja é bom, mas eu preciso entender o que é viver a igreja. Eu preciso compreender o manual. E a pessoa que vive, mas não compreende, o maligno toma. E aí a gente lembra lá da passagem de Adão e Eva. Como que Adão e Eva pecaram no paraíso? Porque a semente veio de Deus. Vocês vão poder fazer tudo aqui, menos comer daquela árvore ali. Não come daquela árvore. Tá bom. Aí veio a serpente, falou: Olha, Deus falou para vocês que não pode comer da árvore, e não é bem assim. Eles não compreenderam a ordem que Deus colocou no coração deles. E aí eles foram lá, pela visão da serpente, e comeram do fruto da árvore, que gerou o pecado original. O primeiro passo para que eu esteja inserido na vida de Cristo é compreender o mais rápido possível o que é esta vida. E compreender não é eu me afastar, não é eu me distanciar, não é eu maltratar as pessoas, não é eu acordar cedo para ir na missa no automático. Compreender para viver uma vida em Cristo, para ser cristão, é aceitar aquilo que Cristo me oferece. Eu tenho que ir na missa, então vamos na missa, porque Deus quer me falar algo através daquela missa. Ultimamente eu estou trabalhando dessa forma. Eu tenho que servir, pois Deus vai trabalhar algo na minha vida através de eu servir. Se nós começamos a pensar dessa forma, o coração pode ser que mude de visão, de olhar. Vejam que a parábola se prolonga e Jesus fala sobre a segunda semente, que caiu em pedras. Como uma semente cai em pedra? É aquela pessoa que entra na igreja feliz da vida, mas que as pedras do caminho da igreja afastaram a pessoa. A pedra pode ser duas coisas. Primeiro, a pedra pode ser a própria pastoral que afastou a pessoa. Às vezes a pessoa vai na igreja, mas por conta de um mal olhado, não, nunca mais vou na igreja. A pessoa foi na igreja, foi umas 3 missas, gostou, tá gostando do padre, tá gostando da igreja, tá gostando de ir na missa. Aí vem alguém da pastoral, vem alguém que já tá lá há 35 anos na igreja, que já está lá há tantos anos, que viu aquela igreja ser construída, aquela pessoa que está lá há quase uma vida inteira, que já viu tantos padres passar naquele altar, falou uma coisa para aquela pessoa, não conhece direito, nunca mais aquela pessoa volta para a igreja. Ele que voltou, que veio 3 domingos na missa, que gostou, por conta de uma fala de alguém que está lá há muitos anos, nunca mais volta na igreja. Uma pedra pode ser isso. Às vezes, se você não sofreu pedras na sua vida, Padre Léo falava muito isso. Às vezes, se você não sofreu pedras na sua vida, você pode ser a pedra na vida do outro. Padre Léo falava muito isso. Quando a gente não sofre muitas pedras, é sinal de que a gente também tem que se olhar, porque a gente é pedra na vida do outro. Vigiai.
E essa pedra afasta de uma forma que é difícil. Dificilmente aquela pessoa talvez volte da mesma forma que ela estava. Pode ser que ela volte. Deus quiser, ela volta. Mas ela não vai voltar igual ela estava antes. Alguma coisa muda. Ela volta meio insegura. E o coração inseguro não consegue firmar em Deus. A semente que caiu nos espinhos é aquela pessoa que foi sufocada pela palavra. A pessoa que foi sufocada pela palavra. E aí é a segunda pedra na vida do outro. A pedra pode ser um obstáculo que fere, que machuca. Por isso que eu costumo tratar essa parte dos espinhos tanto como uma segunda pedra. Porque quando uma pedra bate no joelho, ela machuca. Já caí no asfalto já. Já ralei tudo meu joelho no asfalto. Pensa num negócio que dói. Aí a mãe chegava com mertiolate, assim tacava mertiolate. Aí doía mais ainda. O asfalto é de pedra. É piche, que é feito de pedra. Chega lá no asfalto pra você ver. A pedra machuca. O espinho machuca. Quando eu recebo a dor da vida no meu coração, dificilmente eu vou querer voltar para Deus. Porque eu vou começar a pensar assim: quem é esse Deus que me abandona? Quem é esse Deus que me atrapalha? Quem é esse Deus que ao invés de estar me ajudando, que ao invés de estar me auxiliando, solucionando meus problemas, está colocando cada vez mais problema na minha vida? Se eu entendo esse pensamento, essa conexão, nunca mais eu volto para a igreja. Nunca mais eu ponho o pé na igreja. Nunca mais eu vivo a fé que eu vivia antes. Eu começo a perder a minha força, eu começo a perder a minha dignidade. E aí eu sou católico só de boca, porque eu não sou mais católico. Católico só de censo de IBGE. Católico de censo. Já viu católico de censo? Nunca vai na missa. Mas quando tem o censo de IBGE, para quem que você. Qual igreja você frequenta? Ah, eu sou católico. Assim é um católico de censo. Que se alienou a uma vida depois de viver tantas tristezas na sua vida, depois de perder tantas pessoas, nunca mais quis pôr o pé na igreja. Os espinhos que precisam ser retirados. Jesus nos mostra a terra boa. Finalmente a terra boa. Qual que é a terra boa? É aquele que ouve a palavra, que a compreende e a põe em prática. E a põe em prática. Tem que pôr esse ênfase aqui. No Evangelho não está escrito isso, mas na Bíblia está. E a põe em prática. Por que essa ênfase é tão importante? Porque se eu escuto a palavra, se eu coloco ela no meu coração, mas eu não ponho em prática, eu não consigo trabalhar ela na minha vida. Eu penso muitas vezes, e eu falo isso que é verdade, a prática ela é boa. Sem a teórica ela não funciona. Do mesmo modo, a teórica é boa, mas sem a prática nada funciona. Se um não tiver o outro, eu não consigo viver. Porque eu vou lá, por exemplo, uma pessoa que nunca soube mexer num turíbulo, por exemplo. Um acólito que nunca soube mexer no turíbulo. Eu dou a minha visão porque eu sirvo como acólito. Acabei de sair de uma missa de quinta-feira que eu estava servindo no turíbulo. Então vamos dar essa visão. Um acólito que nunca serviu no turíbulo. Ele vai chegar ali, ele vai ter todo o preparo. Olha, o turíbulo é este instrumento. Você vai, é um instrumento litúrgico, um objeto litúrgico, você vai utilizá-lo nos momentos de missa importantes, nos momentos em que estiver exposto o Santíssimo Sacramento, nos momentos em que tiver uma missa de solenidade. Tudo isso ele vai aprender. Aí depois que ele aprender toda a parte teórica, ele vai para a prática. Por que é importante a teórica? Porque senão ele não vai saber quanto que usa o turíbulo. Por que é importante a prática? Principalmente a prática.
Porque senão ele não vai saber como que vai utilizar o turíbulo na missa. A teórica é importante, sem a prática ela não funciona. A prática é importante, sem a teórica ela não funciona. Na minha vida, eu posso ir na missa todo domingo. Chegar lá, sento no banco, louvo a Deus, aleluia. Aí saio, vou embora para minha casa e tudo volta ao normal. Eu posso viver essa vida. Mas eu posso também viver a vida que Deus quer que eu viva. Que é chegar lá, sentar, prestar atenção, meditar aquilo que o Senhor tem a me dizer e depois voltar para casa transformado, mudado. A gente às vezes chega na missa, louva ao Senhor, canta ao Senhor, agradecemos, aleluia. Saiu da missa, briga com uma pessoa que está na rua. Principalmente no trânsito. Quem vai de carro para a missa mais sofre. Na hora que estiver voltando de carro para casa, pega aquela pessoa que não dá seta. Olha a seta! Aquela pessoa que não para no pare. Ah, a buzina come solto. Acabou de sair da missa. Não viveu nada na missa. O nosso coração está como? Eu aprendi algo? Pus algo em prática? Você é igual a primeira pedra lá atrás? Para que eu tenha uma terra boa, eu não posso ser igual aquela terra lá atrás. Senão você tacar a semente no chão e não vai ter raiz. A minha raiz está a partir do ponto em que eu medito aquilo, em que eu ponho em prática. Sempre quando uma pessoa vai chegar à igreja, você não pode chegar, convidar ela para a primeira missa e nunca mais convidar ela. Você tem que convidar ela para a missa e depois para outra, e depois para outra, e aí através da missa que a pessoa vai compreendendo. Aí eu não preciso mais convidar ela, ela vai vir por conta própria. Se aquele terreno for bom, ela vai vir por conta própria. Se aquele terreno não for bom, olha, eu não quero mais ir, pronto, já era, acabou. Eu não posso também pressionar a pessoa. Não, você vai ter que ir. Mas eu tenho que aconselhá-lo. E é isso que o Senhor nos mostra para o Evangelho de hoje. Portanto, que no Evangelho a gente consiga meditar tudo isso na nossa vida. Jesus está conosco. Ele é o semeador. E muitas vezes a semente pode cair em terrenos que têm espinho, em terrenos que têm pedra, em terrenos que não têm solo o suficiente. Talvez este seja o seu caso. Peça ao Senhor que Ele prepare na sua vida um terreno bom para receber essa semente. Um terreno fértil para receber essa semente. Se você conhece alguém que está chegando agora na igreja, peça ao Senhor que Ele prepare o terreno bom para essa pessoa que está chegando na igreja. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha fé. Venho pedir, fica comigo.